Fala pessoal, estamos aqui hoje gravando para vocês, trazendo para vocês mais um Catalisa Cast. Comigo aqui hoje o Vitor Costa, nosso sócio fundador aqui da Catalisa Pharma, e a gente vai trazer hoje um tema muito importante para vocês, que é o marketing digital para farmácias. Eu sou Victor Muniz e hoje a gente começa aqui nesse encontro. Vitão, conta pra gente marketing digital e farmácias. O que é esse mundo? O que é de comer isso? O que significa um marketing digital para a farmácia hoje? Vamos lá, cara. Primeiramente, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para o horário do pessoal que estiver assistindo a gente aqui. É um projeto novo que a gente está começando por aqui, então fico muito feliz, né, da gente estar com essa nova pegada, trazendo muito conteúdo para o pessoal. E, bom, para quem não me conhece, vai conhecer a gente, vai conhecer um pouco mais do Vitor, vai conhecer um pouco mais do Muniz ao longo do nosso bate-papo. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor essa questão do marketing digital. Cara, o marketing digital, basicamente, vou falar de uma maneira tranquila ali, é você usar a internet para você fazer o marketing da farmácia. Então, em vez de você fazer o marketing e atrair os clientes usando de maneira tradicional, fazendo panfleto, fazendo carro de som, rádio, eu faço isso usando a internet, né? E quando a gente fala de internet, a gente está falando de site, a gente está falando de Google, a gente está falando de redes sociais. Então, o marketing digital envolve todas as estratégias digitais para que você traga o cliente. Então, basicamente, assim, é isso. Legal, legal. E a gente está aqui com vários donos de farmácia acompanhando, escutando a gente. Para esse dono de farmácia que está ouvindo a gente e se pergunta: caramba, eu tenho minha página no Facebook, eu tenho meu perfil no Instagram, por onde que eu começo? O que eu devo seguir? Qual que é o meu primeiro passo para começar no marketing digital e que dê resultado? Cara, o marketing digital, primeira coisa é entender o que é, né? E existe a maneira e a forma mais simples e barata até a forma mais complexa e cara. Se você vai começar, eu sugiro começar pela forma mais simples e barata. E a forma mais simples e barata é começar de fato pelo Google e pelas redes sociais. Aí eu estou falando de você saber utilizar Instagram, Facebook, WhatsApp e o Google, dependendo do tamanho da sua cidade, as estratégias que você vai utilizar. Então, para começar, são os pontos. Só que, e isso eu acho que a gente vai falar bastante hoje, o marketing digital, ele não é única e exclusivamente você saber fazer um anúncio no Facebook ou você saber fazer um anúncio no Instagram ou no Google. Ele envolve uma estratégia um pouco maior. Então, na minha visão, e até o que a gente faz aqui dentro da empresa, é a gente trabalhar para a farmácia primeiro ter uma metodologia de trabalho. E aí, com a metodologia de trabalho, você faz o marketing digital. Então, primeiro é ter um método de marketing, o que você quer ali, para a partir disso você, beleza. Então, de acordo com o meu método e com o que eu quero fazer, eu acho que o Google faz mais sentido. Não, eu acho que o Facebook faz mais sentido. Não, é o Instagram. Investir X, Y, Z, e aí vai. Legal, legal. E muitas vezes a gente, principalmente o dono de farmácia que está começando agora dentro do digital, ou às vezes até um pessoal que já faz um certo tempo, o pessoal comenta muito que não gera resultado, eu faço minhas publicações, eu posto minhas ofertas e não gera resultado. O que seria esse método, o que seria esse trabalho para você dizer assim, funciona ou não funciona? De fato, o marketing digital ele vai funcionar para a farmácia? Boa, cara, boa. Eu acho que o marketing digital ele funciona para todo mundo. Eu acho que é muito difícil, ou pelo menos aqui, né? A gente já viu empresa em cidade de 6 mil habitantes até em cidade como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. E tanto para cidadezinha pequena quanto para cidade grande funcionou. Hoje, na nossa base, a gente tem cliente que fatura 800 mil por mês, como tem cliente que fatura 20 e funciona para os dois. Então, assim, o marketing digital funciona. Ponto final. Muniz, Vitor, eu tô fazendo e para mim não tá dando resultado. Aí o problema não é no marketing digital. Provavelmente é a pecinha. É a pecinha que tá fazendo ali que deve ter algum desencontro de estratégia e tudo mais. Então, cara, o marketing digital ele funciona. Só que, como você falou ali, para ele funcionar, eu preciso saber direcionar ele. E para eu saber direcionar, tudo começa no posicionamento e o que eu quero de estratégia. Porque pensa assim, esse é um exemplo que a gente sempre dá, né? O cara chega, tem uma farmácia e dentro da farmácia dele ele quer ser reconhecido como o que é o mais barato.
Aí ele vai lá e comunica o tempo todo que ele é o mais barato. Ah, aqui a gente tem promoção, aqui a fralda é mais barata, aqui o leite é mais barato, aqui tudo é mais barato. Aí o cliente entra, ele divulga isso, a farmácia dele é vermelha, ou aquelas cores bem fortes, populares e tudo mais, ele divulga isso o tempo todo. O cliente chega na farmácia e fala, olha, na farmácia do seu Zé ali embaixo tá R$1 mais barato. Aí o dono da farmácia vai e reclama, pô, o cliente só quer preço. Cara, você só tá vendendo preço. Mas lá no Instagram tá sempre falando de promoção. No de Instagram preço, o que ela de fala preço. de preço. A loja é o preço. Onde ele aparece é o preço. Ele só faz tabloide de preço. Tudo é preço. O cliente vai fazer o quê? Ele vai comprar aquilo que você vende. E você está vendendo preço. Então, é muita questão de posicionamento. E outro ponto também acontece o inverso, né? O cara fala, não, aqui você é muito bem atendido. Venha aferir a sua pressão, venha cuidar da sua saúde, venha medir o diabetes, né? Que é a aferição da glicemia. Vem medir a diabetes, vem fazer isso, vem fazer aquilo outro. Aí o cliente chega na farmácia e fala, olha, eu queria aferir minha pressão, eu queria medir a pressão. Aí o atendente, o farmacêutico vai e vira o olho. Tipo, nossa, vou perder tempo. Sim. A farmácia no horário do pico, eu podendo estar vendendo vitamina, podendo estar fazendo um monte de coisa, e o cara quer ver glicemia, quer jogar conversa fiada. Mas, cara, é isso que você está vendendo. Você está o tempo todo falando, vem aqui aferir. Aqui nós temos o melhor atendimento. Aqui nós... O cliente vai comprar aquilo que você está vendendo. Então, eu penso que o marketing digital, para ele funcionar, primeiro ponto é você entender quem é você na fila do pão. Então, você definir posicionamento. Cara, qual é a mensagem que eu quero passar? Qual é o cliente que eu tenho que me relacionar? Com quem que eu quero desenvolver essas coisas? Tenho isso definido? Tenho. Aí eu vou comunicar isso no digital. E um outro ponto ainda, dentro da pergunta que você trouxe, poxa, às vezes o cara tá fazendo, tá postando e não tá dando resultado. Primeiro ponto pode ser isso, que ele tá desalinhado com o posicionamento dele. E o segundo ponto cara, hoje, do jeito que estão as redes sociais, e quando eu falo rede social, eu tô falando de Facebook e Instagram, é praticamente impossível você ter um resultado legal sem investir dinheiro nas ferramentas. Então não adianta você postar e aparecer e achar que no dia seguinte vai chover de gente no seu WhatsApp. Tem que colocar uma graninha ali. Então, ou não está colocando dinheiro suficiente, e não é muito, a gente gera resultado hoje para os nossos clientes com 150, 200, 300 reais, ou está desarranjado a estratégia de posicionamento e o que está comunicando. Legal. E aí você trouxe um ponto que muitas vezes aparece e a gente tá ali mexendo todos os dias com as redes sociais, às vezes aparece muita promessa, né? E isso eu queria perguntar em relação aos anúncios. O anúncio, de fato, ele traz todo esse resultado e também todo aquele resultado que muitas vezes a gente enxerga em promessas dentro das redes sociais? Cara, legal, legal. Porque assim, ó, o que acontece? A gente tá junto desde 2019, né? Trabalhando com 2019. isso. Marketing mesmo, a gente tá no projeto Catalisa Pharma, se eu não me engano, desde 2020. Então, mas eu, Vitor, eu tô nisso há 10 anos. E de uns 6 meses para cá, o que eu tenho visto de gente fazendo anúncio de marketing digital para farmácia, cara, tem muita gente. Então, o que o cara, ele vê, né? E aí, você que é dono de farmácia que tá vendo a gente, ele vai concordar com isso. Quem aqui não tem um amigo, não tem um parente, um primo, sobrinho, alguém que acha que você é rico, porque você tem uma farmácia? O cara olha de fora e fala assim, nossa, mas farmácia dá dinheiro demais. Tem farmácia em toda a esquina, então farmácia é muito lucrativo, farmácia é isso, farmácia é aquilo. Cara, tem muita gente, quem olha de fora acha que farmácia dá rios de dinheiro, mas só quem tem um negócio sabe que não é tão bem assim. Você luta, você briga para conseguir 10%, 15% suando muito. Então, as pessoas de fora do marketing digital estão olhando isso, tem farmácia pra caramba e, cara, eu vou te ajudar a vender mais com sua farmácia. Só que o cara não sabe o que é um CMV. O cara não sabe o que é um produto de imagem, um produto... Ele não sabe qual é o produto que traz ganho, ele não sabe qual é o produto que não tem margem. O cara não sabe qual é a margem de lucro de uma farmácia. Ele não sabe quais são as legislações. Né? Ele não conhece. Então você principalmente que está mais ligado ali com o pessoal, toda semana você ouve reclamação de cliente novo que a gente traz, o cara vai conversar com você e fala o quê? Muniz, cara, um dos motivos eu contratei a agência e eu tô tendo mais trabalho do que antes, porque o cara não sabe de nada. E aí vem o cara de fora,
querendo cobrar 2, 3 mil reais, 1.500 reais, 3 mil reais para fazer o tráfego da farmácia, achando que farmácia dá Rio de Janeiro. Só que a gente sabe que não é assim. Mas, Vitor, funciona ou não funciona? Cara, funciona, lógico. O cara chegar e falar assim, você que quer aumentar a venda da sua farmácia e dobrar suas vendas por WhatsApp. Legal, ele vai fazer um anúncio, ele vai conseguir trazer gente para o seu WhatsApp, mas e aí? Essas vendas que vão sair pelo WhatsApp são vendas lucrativas? Qual que é o antes, durante e depois disso? Porque geralmente o que esse pessoal vai fazer? Você vai pagar uma grana, vai fazer um anúncio, ou seu WhatsApp vai bombar. Legal, mas quais são os melhores produtos para eu colocar nessas ofertas? A equipe está preparada para receber Exatamente, esse cara. cliente, né? Quando o cliente chega, o que a equipe vai conversar com esse cara? Será que eu coloquei uma meta? Eu sei colocar uma meta em cima disso? Então, o ponto aqui não é a venda em si, não é o processo do marketing digital em si. Ele funciona. A questão é até que ponto eu vou aproveitar isso para não dar tiro no pé. Porque a gente já viu muita farmácia que cresce o faturamento, cresce o número de clientes, só que quando vai ver no final do mês, o cara está vendendo mais, mas está botando menos dinheiro do bolso. Por quê? Porque cresceu errado. O cara cresceu sem olhar para o CMV, o cara cresceu sem olhar para o imposto, o cara cresceu sem olhar para o time, o cara cresceu de uma forma desordenada, só olhando para o quanto que tem no banco e quanto que está vendendo. Então, essa questão é muito importante. Por isso me preocupa, né? Preocupa a gente de chegar e falar assim, pô, tem um monte de gente prometendo, mas esses caras não sabem onde estão se enfiando. Então não é simplesmente ter mais gente no WhatsApp, não é simplesmente fazer o telefone tocar, não é simplesmente ter mais gente ali no Facebook e no Instagram. Você precisa ter um cuidado como um todo, e esse é o cuidado que a gente tem aqui, né? De olhar para tudo. E aí você comentou esse ponto, eu acho que casa muito bem. A gente acho que até pode resumir assim, se eu estiver errado, você me corrige, mas o marketing e o digital, né? Isso inclui o digital, principalmente, que é o nosso tema de hoje. Podemos dizer que ele é basicamente uma ferramenta de comunicação. É a comunicação, é esse meio de campo de trazer o cliente, o possível cliente, até o balcão, até o atendimento. Seria basicamente isso, né? Cara, exatamente isso. O marketing digital, ele é parte de uma estratégia muito maior, porque para a gente falar de marketing digital, a gente tem que entender o que é o marketing. E, cara, sei lá, mas eu não tenho esse número exato, mas eu ouso dizer que 70% das farmácias independentes não fazem marketing. O que é fazer um marketing? Cara, isso aqui que a gente está fazendo agora é marketing. Conversando, indo na dor, trazendo os pontos, trazendo conteúdo, trazendo todas essas questões. Mas o que a farmácia faz? Eu vou fazer um anúncio para trazer mais gente para o WhatsApp. Você faz marketing? Faço. Você quando chega um cliente novo. Faz oferta? Aí o Muniz vai lá perguntar, cara, você faz marketing? Faço. O que o cara te responde? Não, eu posto todo dia. Uma coisa que apareceu muito nos últimos dias foi até engraçado, né? O pessoal que entrou na agência meio que unânime. Você define oferta? Como que funciona como que você avalia para definir uma oferta? Bom, eu pego os produtos que estão parados, eu peço para o gerente selecionar alguns produtos, ele vai lá e pega todos os produtos que estão parados, que não vende, que faz muito tempo que vende. E aí a gente faz o marketing em cima desses produtos. A gente diminui o preço, a gente dá um destaque, faz uma arte legal e faz a postagem. E aí depois se pergunta, né, e aí entra o ponto ali, o marketing não funciona, não consigo crescer minha venda, isso não acontece, isso não funciona. Então, o marketing, ele é o quê, cara? Vamos pensar assim, ó. Você tem um produto e você tem um sonho. Quando você abriu sua farmácia, você tinha um sonho. Eu já tive farmácia. Você já trabalhou em farmácia. Então, quem tem farmácia, cara, eu já tive 2. Cada uma das farmácias, uma eu comprei, a gente comprou, e a outra eu abri. A gente tem um sonho, que cara, mas o que eu quero que meu cliente sinta quando ele entre aqui? O que eu quero proporcionar na vida das pessoas? Eu quero vender esses produtos, eu preciso que as pessoas entendam que eu tenho esse produto. Então tem um sonho. E o que é o marketing em si? É ele pegar esse sonho que está na cabeça do empresário, traduzir esse sonho em palavras, traduzir esse sonho em ofertas, traduzir esse sonho em atendimento, traduzir esse sonho em várias linguagens, que o marketing pega isso e
e transfere. Então, não é só o digital, é um todo. E aí envolve o que eu quero que as pessoas sintam, qual é o tipo de produto que eu vou ter, como que eu vou alcançar isso. Então, existe marketing e existe canais. Então, dentro do marketing, eu vou fazer toda a organização, que é qual é o tipo de público, quais são os produtos, quais são as ofertas, qual é a localização, eu vou olhar todos esses pontos. No marketing, eu olho isso. Depois, eu pego isso e coloco nos canais, e esses canais vão levar todo esse planejamento até o cliente. Então, vamos lá. Dentro do marketing, a gente tem os 4 P's lá, né? Preço, produto, praça e promoção. Eu vou organizar tudo isso. Preço, vou fazer a precificação. Produto, vou escolher os produtos. Praça, localização. Promoção, como é que eu vou divulgar isso? Beleza, tenho tudo isso organizado? Aí eu pego isso, escolho um canal. O que pode ser esse canal? Um panfleto. Coloco isso lá e o panfleto faz o quê? Chega até o meu cliente. Escolho um canal. O que pode ser esse canal? Um anúncio que leva o cara para o WhatsApp. Aí eu vou lá no Facebook, tá aqui a grana. Distribui os panfletos digitais para mim. Aí o cliente chega. Só que quando o cliente chega, lá atrás, preço, produto, prazo, eu já organizei tudo isso, a minha equipe está preparada, eu já sei o que vou vender de maneira agregada, eu vou transformar tudo aquilo ali em algo que de fato vai ser lucrativo e que eu vou fidelizar o cliente. Então, resumindo, né, cara, precisa ter isso. O marketing ele é maior, né? Então, o digital, de fato, ele é um canal de comunicação, mas sim, o marketing ele vem bem antes disso. Certo, legal. E isso são pontos muito importantes, né, para o dono de farmácia ele entender no momento de definir qualquer tipo de estratégia ou seguir qualquer tipo de método, mas conta um pouco para a gente também como que ele pode alinhar e relacionar toda essa distribuição que você comentou para que isso no balcão consiga converter em vendas. O que precisa ter esse alinhamento, tanto na comunicação dele, como ali no balcão, para que isso aqui de fato resulte naquele resultado positivo? Tá, cara, para fazer resultado é contratar gente, né? É contratar a gente, porque aí lá a gente vai ajudar. Mas, assim, vamos lá. A que a gente chama de campanha, a campanha, quando você vai fazer uma campanha de marketing, ela tem o antes, o durante e o depois. O que é o antes? O antes é quando eu analiso indicadores. E aí é o seguinte, cara, você pode contratar a agência que for. Eu ainda não conheço, pode ser que eu esteja enganado, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas eu ainda não vi uma agência, uma empresa que faça um trabalho de marketing para farmácia, para pequena farmácia, como a gente faz. Primeira coisa é análise de indicadores. Eu tenho que saber qual é o ticket médio e eu tenho que saber se esse ticket médio é bom ou é ruim. Eu tenho que saber o número de atendimentos, eu tenho que saber se isso é bom ou se é ruim, eu tenho que saber a venda, eu tenho que saber o perfil de venda, eu tenho que entender o histórico da farmácia, se ela está vindo de uma crescente, se ela está vindo... E não é assim, conversei com o dono, ele falou que está tudo bem, legal. Não, o número não mente. Semana retrasada mesmo, a gente teve uma sessão de mentoria, onde a gente pegou uma farmácia, né, que você fez a análise da farmácia, a gente viu, cara, a farmácia está aumentando venda. Só que quando a gente foi abrir ali, com as palavras dele, né, quando a gente foi abrir ali e cirurgicamente olhar o que estava acontecendo, a gente descobriu que apesar da farmácia estar aumentando a venda, ela estava perdendo cliente. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, análise de indicadores. Por quê? A partir da análise de indicadores, eu consigo direcionar todas as ações que eu vou fazer. Esse é o ponto número 1. Durante, o que é o durante? Beleza, analisei os indicadores, agora eu vou organizar a minha campanha, que é quais os canais que eu vou distribuir aquela mensagem, que é o que eu vou fazer os anúncios, quais são os produtos e alinhamento com o time. Cara, beleza, o cara veio comprar o produto tal. O que a minha equipe vai vender para esse cara? Como é que ele vai ser recebido dentro da farmácia? Qual que é o meu objetivo com aquilo ali? E como que eu vou medir se aquilo ali deu certo ou não? Então, essas perguntas que você tem que se fazer. E o depois? Cara, é análise. Eu vou analisar. É tipo um PDCA, né? Que você planeja, você faz, você checa e você age. Então, o planejamento. Eu vou analisar indicadores, desenhar a minha campanha. Do que é o fazer? Cara, eu vou ali e vou executar tudo aquilo ali. Depois eu vou olhar os indicadores da campanha que eu fiz, bati meta, não bati meta, a equipe está fazendo, não está fazendo, estou acompanhando para dar feedback, não estou acompanhando. Tudo isso funcionou, tudo isso rodou? Pô, legal, rodou. Agora eu vou agir de novo, que é fazer tudo de novo,
com os aprendizados que eu tive e... Fazendo as correções. Isso aí. Sempre analisando, perfeito. E principalmente a questão de indicadores, né? Eles indicam, né, para onde você tem que, o que está acontecendo e para onde você deve seguir. E esse aqui eu acho que é um dos pontos que dono de farmácia, de pequena empresa, de pequena farmácia, dá para contar nos dedos, né? O cara que vem e que conhece os indicadores. Não conhece, cara. O cara que vem e ele sabe qual é o ticket médio dele, quantos itens por cupom a equipe vende, ou até mesmo quanto cada colaborador possui ali de indicador, de que vai direcionar para ele, né? Uhum. E isso daqui igual você estava comentando, quando você para observar, inclusive esse cliente, ele tem mais de 30 anos de loja, né? Tem mais de 30 anos, 30 anos de farmácia. Ele, em 30 anos, ele nunca tinha parado para fazer uma análise tão detalhada como essa, de olhar perfil de vendas, o que de fato estava acontecendo. E aí, em cima disso, a gente consegue desenhar toda a estratégia, toda a ação para a loja. Legal, isso aqui é sempre muito importante. Mas, e agora vou puxar de novo o pontinho aqui. Você contou muito sobre o método, metodologia e que precisa ter sempre essa comunicação entre a equipe. Mas, muito bonito, né? A questão da gente saber assim, cara, legal, a gente tem que ter uma comunicação legal no digital, você tem que falar o seu sonho nos produtos e tudo mais. Mas como que faz isso? Né? O dono de farmácia às vezes pergunta, legal, muito bonito isso aí, mas como que eu faço na prática? Qual que é o meu primeiro passo que eu devo fazer dentro do tanto digital como no meu marketing? Cara, o primeiro passo é assim, ó, a gente tem uma máxima que fala o seguinte, se você não está crescendo, e o seu concorrente está crescendo, significa que ele sabe alguma coisa que você não sabe. Uhum. Então, se tudo isso aqui que a gente está falando hoje é algo que é novidade, algo que é novo, o primeiro passo é você buscar entender o que é isso e dominar aquele determinado assunto. Isso é natural, não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você está errado. Todo mundo, por exemplo, tem mais ou menos um mês, eu contratei uma nova mentoria para a empresa. A gente conversou lá, eu te falei, eu contratei. Por quê? Porque eu senti que para algumas coisas eu estava estacionado. Assim, eu não estou conseguindo fazer a empresa avançar do mesmo jeito que eu estou vendo outras empresas com a mesma idade, parecidas com a minha, crescer. O que eu fiz? Cara, eu preciso de ajuda. A gente foi lá, cara, esse cara aqui vai me ajudar com o que eu preciso? Vai. Então, carteira. Abri a carteira e estou recebendo ajuda. Isso daqui que a gente está fazendo aqui agora é fruto dessa ajuda, né? Cara, tem que botar a cara, tem que fazer. Então, primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que precisa gastar energia para estudar, precisa gastar energia para poder ter novos conhecimentos. Uhum. Beleza, Vitor. Passou o momento coaching, né? Que, como é que é? Seja o seu próprio ônibus, né? Quem entende, entende. Então, assim, passado o momento coaching, como é que a gente faz isso de fato acontecer? Dentro da nossa metodologia, são 4 passos, tá? Que é diagnóstico, depois a criação de oferta, depois a atração do cliente e depois o relacionamento com o cliente. Então, como que eu faço isso? A primeira coisa é a análise de indicadores. Quais indicadores? Ticket médio e número de atendimento. Sempre analisar os dois. Acho que a gente vai fazer um podcast só sobre análise. Esse tema aí dá pra gente conversar muito profundo. Mas assim, basicamente eu tenho que ter clareza. Porque assim, ó, eu sempre faço essa analogia. Imagina você que o cara chega, vendou os seus olhos e você ficou 5 horas com os olhos vendados. E aí, do nada, quando tira a venda do seu olho, você tá num lugar no meio do nada. Tem 4 estradas. Para frente, para trás, para esquerda e para direita. E a pessoa fala, olha, eu tenho essa maleta aqui. Nessa maleta tem 10 milhões de reais. Aqui tá a chave desse carro. Esse carro tá com o tanque cheio. Você tem 1 hora para chegar na Avenida Paulista, em São Paulo. E aí? Como que chega até lá? Como é que você vai ir para lá? Você não sabe onde você tá. Será que eu vou para frente? Será que eu vou para trás? Será que eu vou para esquerda? Será que eu vou para direita? Será que o lugar onde eu tô de carro dá para chegar em 1 hora? Será que eu tenho que pegar esse carro, ir para um aeroporto e pegar um avião? Será que eu vou de balão? O que eu vou fazer para chegar lá? Então, se eu não sei onde eu tô, cara, beleza, vou pegar o carro e vou sair dirigindo para qualquer direção. Então, o primeiro ponto é você analisar os seus indicadores para você entender
onde você tá. Porque onde que eu tô? Qual é o meu ticket médio? Cara, tem muita gente que a gente fala, todo dia eu faço reunião, todo dia você faz reunião, você não, porque o pessoal já tá dentro, né? Sim. Então, só pra galera entender, quando o cliente entra, ele passa mais, tem um relacionamento maior com você, Sim. e antes é comigo. Quando eu vou sentar ali pra conversar, pra falar e pergunto como é que tá o seu ticket médio, cara, é espantoso como as pessoas não sabem qual é o ticket médio. Ah, deixa eu olhar aqui. Ah, o ticket médio de hoje tá R$ 30. Não, eu quero saber o ticket médio. Uhum. Ah, o ticket médio do mês passado. Não sabe. Então, tem que saber o ticket médio. Por quê? Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está alto ou está baixo? Então, primeira coisa, acompanhe os seus indicadores. Quais indicadores? Ticket médio, número de atendimentos. Vitor, e as ofertas, que é o segundo ponto. A partir do momento que você analisa os seus indicadores, você sabe se ele está alto, se ele está baixo, se você precisa aumentar, ou se você pode colocar metas em cima deles. Ah, eu vou colocar 5%, 10%, enfim. Depois disso, eu vou criar as minhas ofertas. Então pensa assim, pô, legal, eu preciso aumentar o meu ticket médio, então vou fazer ações que o objetivo é o quê? Aumentar o ticket médio. Uhum. Quais são as ações que aumentam o ticket médio? Aí esse já é outro podcast, né? Outro podcast. Cara, produto foco, alinhamento com o time, venda agregada, tem várias ações que você pode fazer para aumentar o ticket médio. Vitor, mas eu olhei aqui, o que está diminuindo, fazendo um comparativo, é o clientes atendidos. E agora, o que eu faço? Cara, eu vou fazer ações que vão aumentar o número de atendimento. O que é isso? Cadastro de cliente, Assim. mandar mensagem para o pessoal. Eu vou fazer até diferente, ó. Vou fazer o seguinte. Não estava planejado isso, mas vou fazer assim, ó. Quem ouviu isso daqui, está ouvindo esse podcast e quer ajuda com isso, aqui na descrição, aqui embaixo, eu vou colocar um e-mail, colocar o nosso e-mail lá, e independente de onde você está vendo isso, você vai ter uma forma de entrar em contato, seja no perfil do Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, você vai mandar um e-mail para a gente ou chamar a gente no privado, e lá a gente tem aquela planilhazinha que compara o ticket médio com o número de atendimento. Chama a gente no privado, que aí eu vou dar essa planilha de presente. Porque aí com essa planilha, a pessoa consegue colocar lá e entender o que está acontecendo e a partir disso tomar ação. Porque aí eu vou criar ações de vendas que vão trazer. Depois que eu crio as ações de vendas, a atração do cliente, que é onde eu vou distribuir, seja panfleto, seja rede social, seja tudo mais. E quando o cliente chegar, como é que eu vou me relacionar com ele? Então, o cara veio comprar fralda, o que eu vou oferecer para ele? O cara veio comprar um antigripal, o que eu vou oferecer para ele? Como eu vou fazer isso? Então, é basicamente essa estrutura geral. Que é onde a gente acaba melhorando não só aquela questão de vendas, né? E a gente tinha comentado antes, como também trabalhar margem de lucro, CMV e todos aqueles outros indicadores. Cara, tinha uma pergunta que eu queria fazer para você. E aí porque a gente fala muito, inclusive, quero trazer um exemplo de alguns clientes. Você comentou muito da questão da análise e em cima da análise você direcionar ações. A gente teve nesse mês, né, 2 clientes nossos que bateram metas, né, do mês de agosto. E basicamente foi o quê? Esse cliente sentou, a gente sentou junto com ele, a gente observou qual era o indicador principal que precisava dar um direcionamento. Cara, vamos focar nisso daqui. Sentou com a equipe, pessoal, olha, a estratégia, a nossa comunicação vai ser essa. Quando o cliente chegar, você tem que atender nesse formato e gerar esse resultado. Olhou esse indicador, pegou a maletinha, entrou dentro do carro e sabia para que lado que tinha que correr. E aí, é engraçado até porque no mês de agosto, o pessoal dos donos de farmácia vão saber isso, né? Geralmente, mês de agosto a gente tem aquela queda no É um faturamento. mês eterno, né? O mês esse dia, né, era dia 31 de agosto, faltava 5 dias ainda para terminar o mês. Bem isso. Então, o pessoal sabe como que é um mês eterno, mas que as vendas elas não crescem, as vendas elas diminuem, a gente não consegue ter isso muitas vezes por sazonalidade ou qualquer outro fator. Mas analisou os indicadores, sabe para que lado tem que correr e cumpriu. Inclusive dobradinha, né? São os dois Luiz lá, os dois Luiz. Os dois Luiz. Os dois Luiz lá que fazem parte são os nossos clientes que bateram essa meta porque fizeram esse processo de analisar. Um Luiz eu sabia, o outro eu tava tentando saber quem que é o outro. Beleza. Mas Luiz. eles... Os Luizes. Exatamente, e em cima desse ponto. Então, até para trazer essa questão de o quão importante é você olhar para o seu indicador,
né? De fato, ali o indicador ele vai te indicar e trabalhar bem a questão da comunicação, né? E comunicação tanto para o cliente como para o colaborador do processo que ele tem que fazer no balcão. Inclusive o Luiz, né, cara, o Luiz lá do Nordeste, que a gente tem o Luiz do do Sudeste e tem o Luiz do Nordeste, né? O Luiz do Nordeste, ele aumentou 36% a venda dele, 37% a venda dele em 90 dias. 90 dias. 90 dias. E aí eu acho que uma das perguntas que você ia fazer, que só para quem não sabe, né, é a segunda vez que a gente está gravando, né? O primeiro deu um errinho técnico, a gente está gravando de novo. Mas no primeiro você fez uma pergunta muito legal, e eu acho que aqui é um momento legal de trazer isso de novo, que você perguntou sobre investimento, né? Isso, que o pessoal pergunta bastante isso, quanto pessoal, que eu tenho que investir quanto que eu tenho que investir para fazer a parada acontecer? Quanto que, tá, Vitor, legal, você está falando aí que o cara conseguiu aumentar em 90 dias 36%, quase 37% a venda dele. E qual que era a venda dele? Cara, a venda dele era uma venda na casa de 50 e poucos mil e subiu para 70 e poucos mil. Isso em 90 dias. Quanto que ele investiu? Você sabe esse número, não? Não sei de cabeça, mas olha... Foi coisa de... Cara, foi assim, de na 300, média, 300 na reais. média, foi contando com... Olha só, na média, contando com o que ele paga pra gente, eu acho que nesses 3 meses não deu 5 mil reais. Não deu. Contando com anúncio, contando com toda... Contando com bem menos do que isso. Deu bem menos que Deu isso. bem menos que isso. Mas... Beleza, Vitor. Aí eu pergunto para quem tá, para uma reflexão, né? Cara, será que se eu entregasse hoje, você tem uma farmácia que vende seus 50 e poucos mil, ou o caso de outro cliente que a gente teve que vendia 90 e foi para 130, ou o caso de outro cliente que a gente teve que vendia 60 e foi para 90. Enfim, se eu pegasse na sua mão e te entregasse, cara, tá aqui, ó, 5 mil reais na sua mão, e eu te dou 90 dias para, a partir desses 5 mil reais, você aumentar 37% a sua venda. E eu não estou falando de venda de fralda e venda de leite. Eu estou falando de você fazer essa venda, e aí você pode falar mais do que eu. Zerando estoque de vitamina, zerando estoque de produto que estava parado lá e que não vendia, fazendo o time abraçar a camisa e vender produtos lucrativos. Eu estou falando disso, não estou falando de fralda, leite, anticoncepcional a preço de fábrica. E aí eu vou te devolver essa pergunta, cara. Eu vou fazer essa pergunta para você. Com a maturidade que o pessoal chega na agência pra gente hoje, a cada 10 clientes que chegam, a cada 10 farmácias, se você chegasse pro cara e falasse assim, olha, eu vou te dar 5 mil reais e daqui a 90 dias eu vou voltar e com esse dinheiro eu quero que você tenha aumentado a sua venda mais de 30%. Cada 10, quantos você acha que conseguem ter esse resultado? Com a maturidade de dois clientes. Se conseguir 2 20%. clientes é muito. 20% é muito. Você é um cara otimista. Eu digo 20% porque, cara, eu sei que vai dar esses 90 dias e vai chegar pra gente e vai falar assim, ah, cara, mas eu não tenho braço, eu não tenho pessoa, eu não tenho gente. Você não que conhece faz a minha isso. realidade. Você não conhece a minha realidade. Você não sabe, eu passei pra equipe, mas a equipe não faz. É essa a principal desculpa. Esse é o principal ponto. E 20% eu joguei porque realmente sempre tem um cara ali que... Com certeza. Escuta, Tem os fala, caras não, que... Vou fazer. Só que esses caras, também. quando eles chegam pra gente, eles não aumentam 5%, 30%, eles aumentam 50%, aumenta 40%. Só precisava de direcionamento, né? Exatamente. Então, acho que diante disso, cara, a gente começa a entender que a questão não é o quanto você gasta, é como você gasta. Então, a gente tem cliente que gastando muito pouco consegue ter um aumento muito grande de venda. Por que isso? E num prazo muito rápido. Por quê? Porque a gente chega lá, a gente tem a nossa caixinha de ferramenta, a gente olha para número, a gente olha para a equipe, a gente olha para as redes sociais como tá. A gente olha para vários fatores e a gente tem a nossa caixinha de ferramenta e fala, cara, aperta o parafuso aqui, troca o parafuso ali, vamos fazer uma demão de tinta ali, vamos dar uma lixada ali. A gente vai apertando os parafusos e, cara, isso faz com que o resultado seja potencializado. Então, para investir no marketing digital, para aumentar a minha venda, eu preciso aumentar rios de dinheiro? Cara, não. Você precisa ter uma metodologia e saber trilhar o ponto certo. Por quê? É lógico, eu estaria sendo aqui falso, estaria sendo irresponsável, dizendo aqui que você consegue triplicar, dobrar a sua venda sem investimento.
Como tem gente por aí que fala. Tem gente que fala por aí, não, que eu vou aumentar sua venda em não sei quantas mil vezes. Sem investimento, não vai crescer. Tu não cresce venda sem trabalhar estoque, tu não cresce venda sem fazer precificação, tu não cresce venda sem investir em marketing, não cresce. Mas toda farmácia, sem exceção, desde as mais, que é o fatura 800 mil reais, Vitor, por mês, tá tudo certo. Cara, deixa a gente dar uma olhadinha que pode ser que a gente ache uma coisa para ajudar, né? Exatamente. Toda farmácia, é o que a gente fala, ela tem um potencial bloqueado de venda. E o que é esse potencial bloqueado? É aquela milha a mais, é aquele valor extra que a farmácia consegue ir sem investir em estoque, sem investir em imobiliário, sem mudar muita coisa de precificação, porque às vezes a gente fica olhando e fala assim, cara, qual é o segredo? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que trabalhar? Cara, às vezes é só você fazer um negocinho simples que você não faz. Quando a gente fala, cara, começa a fazer isso. Aí, putz, aquela venda que não saía começa a sair. Aquele produto que estava parado começa a ser vendido. Aquela vitamina que antes não tinha estratégia, que não saía, vendia 2, 3, ela começa a sair, começa a fazer mais sentido. Então tá muito em apertar parafusos. E no apertar de parafusos, a gente está nessa há um bom tempo, alguns anos, e a farmácia que segue toda a metodologia, cara, é de 15% a 40%, na média, né, de 15% a 30%, que desbloqueia de faturamento sem necessariamente ter que investir rios de dinheiro. Uhum. E aí o que acontece? Quando eu desbloqueio 20%, 30% da minha venda, eu estou desbloqueando também, junto com isso, uma lucratividade maior. Só que assim, se a lucratividade da sua farmácia é 10% e você desbloqueou 30%, você não vai ter 10% desses 30%. Nossa, tô parecendo... Parecendo. Eu não vou falar, não. Vocês sabem quem é, vocês me entenderam. Mas assim, eu não vou pegar 10% desses 30%. Eu vou pegar 15, 20, 30% dos 30%. Por quê? A venda que vem acrescida, ela tem uma lucratividade maior. Porque a gente está falando de venda de vitamina, está falando de venda de produtos de perfumaria com um markup melhor. Então, tudo isso vem, né? Então, é isso, cara. Precisa ter a metodologia e dentro de investimento, não precisa ter rio de dinheiro para fazer acontecer. Uhum. Né? E você vê isso todo dia lá dentro do processo. Inclusive o próprio Luiz, né, que a gente estava comentando, que nesse mês de agosto ele teve esse crescimento, o próprio CMV dele reduziu. Ele cresceu venda para 70%. Reduziu, ele falou 3%, 3%, né? Exatamente. Então ele cresceu o faturamento e o CMV ele reduziu. Então, caramba, foi um impacto muito grande realmente. Por quê? Porque trilhou o caminho que era correto ali em relação à venda, né? Em relação à lucratividade. E não só focar. Você até perguntou se eu desse 5 mil na mão de alguém, né? Tenho certeza que o dono de farmácia ia pegar os 5 mil e ia lá no fornecedor e ia trocar por um brinde ainda. Comprar um monte de produto que ia ganhar. Ou às vezes comprar um produto, né? Ir lá aproveitar uma promoção. Ah, vou comprar fralda ou eu vou comprar leite e fazer promoção. Cara, vai encher a farmácia? Até vai. Só que, o que acontece? Eu vou fazer uma oferta de fralda. Eu vou trazer gente para a farmácia? Vou. Eu vou vender mais? Vou. Mas a minha equipe está preparada para receber esses clientes? Ah, Muniz. Ah, Vitor, a equipe tá, porque o cliente chega e os produtos são vendidos. Só que, vamos lá. A maioria das farmácias, o que elas fazem quando eu vou fazer uma promoção? Coloquei a fralda um preço muito barato. Faz o paredão, anuncia, coloca no tabloide, faz um barulho, aí cruza os dedos e fala, meu Deus, que esse cliente venha e não compre só a fralda. Que esse cliente venha e não compre só o leite. Cara, não é assim. É aquela estratégia, né? Tomara que dê certo. Essa é a estratégia do tomara que dê certo, porque, cara, eu vou chegar, o cliente vai perguntar, vai comprar o produto, só que se a equipe não está pronta para fazer isso, o cara vai chegar, se o posicionamento não tá certo, se a equipe não tá pronta, o cara vai chegar, comprar o produtinho da promoção e vai embora. Uhum. E é aí que muita gente fala, Muniz, Vitor, eu faço promoção, o cara compra o da promoção e vai embora. Porque a equipe não está sendo preparada e a campanha não está sendo construída totalmente. Então não se trata só de trazer gente, não se trata só de fazer promoção, não se trata só de pegar esses 5 mil e anunciar, fazer um monte de coisa. Se trata em você apertar os parafusos e estar pronto para receber as pessoas e distribuir a mensagem certa para trazer essas pessoas. Uhum, show. E, cara, agora já até direcionando aqui para o encerramento, né?
De uma forma bem rápida, qual que é a gente sempre faz essa reflexão, né, no fim dos nossos encontros lá, mas se você pudesse resumir em uma única palavra ou uma única frase aqui pro dono de farmácia, qual que é o principal conselho, o principal direcionamento que você dá, tanto aqui do encontro, mas como dica geral para o dono de farmácia, resumido aí em uma frase ou uma única palavra? Cara, eu vou falar em uma frase, mas eu vou ter que explicar. Pode explicar que você tem tempo. Mas é virada de chave. Virada de chave. Explique pra O gente que é isso. virada de chave? Eu tava conversando, o próprio Luiz, que a gente comentou aqui dele hoje, lá no encontro, ele tava falando, né? Uhum. Aí ele tava falando assim, poxa, o Luiz, só pra você entender a história dele, eu fiz uma primeira reunião com ele. Falei, Luiz, nosso trabalho, ele é assim, papapá. Aí ele falou, vou pensar, vou ver. Ele sumiu. Um ano depois, ele voltou. Então, e aí, a gente conversou, eu vi uma live sua essa semana, achei muito bacana, eu queria conversar de novo. Aí, a gente conversando, papapá. Cara, de um ano pra cá, ele até chegou a crescer um pouco a venda dele e tudo mais, mas não foi assim, isso que a gente conseguiu fazer em 90 dias. Eu conversando com ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, eu fui mostrando pra ele, né, que dava pra ele crescer, eu fui mostrando onde. E aí ele no encontro, né, mostrando o caso dele, ele falou pra gente lá com o pessoal. Ele falou, olha, eu analisando aqui, conversando com o Vitor, ele me ajudou a virar uma chave. Por quê? Ele me mostrou e ele apontou, na minha visão, ele falando, a minha farmácia já tinha chegado ao potencial máximo de faturamento. Então a minha farmácia, eu já estava vendo outro ponto, eu já estava vendo forma de comprar outra farmácia, ou forma de aumentar o ponto comercial onde eu estava, porque na minha visão, e olha que o Luiz ele é um cara bom, né? Ele é um ótimo empresário, né? Porque ele não tem só farmácia, ele tem mais de uma farmácia, ele tem outros negócios, ele é professor, o cara é... E ele falou, olha, ele me mostrou lugares onde eu não tinha visto. E aí, virou uma chave na minha cabeça. Por quê? Cara, peraí, tem coisa que eu não tô enxergando, então eu vou pagar para ver. Quando ele veio para dentro do processo, aí você chegou, o Muniz vai lá, senta com o cara, ó, pá. A gente tem uns encontros de mentoria, pá. O marketing digital rolando, as coisas acontecendo, bum, 37% em 90 dias. Então, mas o que foi o fator principal disso? Ele virou a chave, ele falou assim, cara, peraí, tem coisa que eu não tô vendo. E essa galera faz isso o dia inteiro com gente no Brasil inteiro. É bem possível que eles vão me apontar alguma coisa que eu não tô vendo e vai me desbloquear, dito e feito. Então, acho que de tudo isso que a gente conversou aqui, cara, é virar a chave do que tem que ser virado. Cara, se não tá acontecendo ainda, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Se tem alguma coisa que você não sabe, você tem que buscar esse conhecimento para as coisas acontecerem. Então, eu acho que é isso. Show, perfeito. E você, cara? Qual Eu? foi? Muniz, vamos lá. Vamos lá. Resume pra gente aí. Cara, em uma palavra, eu diria consciência. Já trouxe essa palavra para você também. Mas consciência por quê? Que sentido de consciência? Consciência de você estar consciente do que está acontecendo. De olhar um indicador, conhecer, consciência de saber o que é aquele indicador, certo? Por exemplo, balcão. Vamos pegar um exemplo de balcão. No balcão, a gente sabe indicar uma dipirona que vai diminuir, cortar a febre, diminuir a febre ou reduzir uma dor, certo? Ela tem ali a ação específica. A gente tem a consciência de que isso vai acontecer. Então, a gente direciona, a gente indica, a gente vende ali a dispensa de dipirona. Aqui é a mesma coisa. Você tem que criar consciência e entender que para você melhorar o seu ticket médio, você tem que fazer determinada ação. Se eu quero crescer mais vendas, eu quero trazer mais clientes, eu tenho que seguir por esse caminho e não seguir a estratégia do espero que dê certo. Espero que Né? dê Então, certo. é consciência, ter a consciência, e aí consciência entra com conhecimento e a gente pode delongar até mais. É estratégia EQC. Espero que dê certo. Espero que dê certo. Vou anotar isso aí, EQC. Vamos transformar isso num produto. Um produto aí. Mas é Mas isso, show de né, bola, cara? Obrigado, Vitor, por participar aqui do encontro. Espero a gente participar várias vezes aqui também, trazer mais conteúdo.
Para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no encontro de hoje, fiquem ligados, terão outros encontros e qualquer dúvida, qualquer ponto, vocês têm um e-mail aqui abaixo, mande para a gente, entre em contato e acho que até, vamos pensar no próximo encontro, quem sabe um dia a gente entregar uma análise desses indicadores pro pessoal, Oh, é uma né? boa, uma boa. Gostei. Mas é isso, pessoal. Obrigado, obrigado, Vitor, obrigado pessoal que está acompanhando e a gente se vê pro próximo podcast. Valeu, gente. Até a próxima.